Nossa meditação, nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios 15, 20 a 22. Primeira Coríntios 15, a partir do verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos, está aí bem pertinho. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, verso 12, 17 e 19. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Irmãos, nós vamos nos deter nesse tema tão importante aqui, nessa passagem que fala de Adão e de Cristo. Fala de Adão e Cristo é chamado de segundo Adão. O que aconteceu em Adão? Pecado e morte. E em Cristo, os que estão unidos em Cristo, a vida e a ressurreição. Então são dois acontecimentos da história. Um acontecimento muito triste, que é o pecado, que é a hora em que o mundo sai desse curso natural, pelo qual foi criado, para a entrada do pecado. Com a morte, ela não começa só quando a pessoa morre, mas a morte, ela também é simbolizada pelo pecado, pelos atos ruins do homem. Mas temos um segundo ato, ou segundo acontecimento na história, que é a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós encontramos nesse ato também a nossa vida, tanto espiritual como a vida eterna, a ressurreição que acontece conosco. A gente tem falado bastante sobre esse tema e uma das coisas que temos enfatizado é essa necessidade da gente viver não apenas pelas coisas que se veem, que são temporais, mas viver por essas coisas que nós não vemos, mas são verdadeiras e são eternas. Nossa vida está cheia de acontecimentos que podemos dizer bons e ruins, todo dia. Acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim. A nossa vida também está premiada por acontecimentos, digamos assim, muito bons, mas também alguns muito ruins. Acredito que não preciso aqui dar uma lista, Todo mundo imagina alguma coisa aí que você conquistou, que você ficou muito feliz, mas também, de repente, um problema, uma dificuldade que você enfrentou.
Essas são as coisas que se veem. E a Bíblia diz que elas são temporais, que nós não devemos dar tanta importância a elas. Mas nós vivemos também diante de dois acontecimentos que nós precisamos atentar, que são mais importantes para nós atentarmos, que é o pecado em Adão, porque nós ainda sofremos a influência disto, ou seja, nós ainda somos tentados, nós ainda temos fraquezas, o nosso corpo envelhece, etc. Isso é o pior, né? Se você fosse enumerar o que aconteceu de pior na sua vida, às vezes a gente logo pensa num problema financeiro, num problema de saúde. Mas o que aconteceu, ou o que pode acontecer de pior na nossa vida, é a gente estar entregue ao pecado, à distância de Deus, como nós falamos hoje, né? Estar preocupados, ansiosos com coisas que já foram resolvidas. Também, se fôssemos pensar no que pode ser de melhor que aconteceu e acontecerá na nossa vida, é a vida, é a salvação. É nós já estarmos com Jesus, temos essa oportunidade de estar na casa de Deus, sabendo que Deus fala conosco, né? Deus fala especial, de uma forma especial com cada um. Às vezes numa canção, numa leitura da palavra, num versículo, né? Não precisa muita coisa. Nós vamos para a nossa casa lembrando de alguma coisa. Então o que há de melhor na nossa vida é o que o Espírito Santo fala, ensina. E principalmente que o que há de melhor é a ressurreição. Quando um dia estaremos com Cristo. Esse é o melhor que Deus tem para nós. É o melhor e que nós podemos viver. É a ressurreição. Como nós já falamos, né, é o centro da história do cristianismo e nós somos vivificados. E eu já adiantei um pouquinho no final da pregação que sempre precisamos lembrar dessas duas coisas. Que Jesus morreu para nos ressuscitar fisicamente, para nos dar a salvação, mas também Jesus morreu para nos ressuscitar espiritualmente e nos dar uma vida de glória, uma vida de perfeição. Nós não vamos estar nos céus com os nossos pecados, com a nossa vida limitada espiritualmente como ela é hoje. Nós vamos estar um corpo perfeito, mas também numa alma perfeita. É dar importância, né, para esse estado espiritual de estarmos bem com Cristo. E a gente pode ver, nesses dois textos que foram lidos, essas duas coisas. O primeiro texto de 1 Coríntios 15, ele vai falar mais da salvação e do vivificar, da ressurreição física. O segundo texto fala a respeito da questão espiritual, a ressurreição, como nos dar uma nova vida. Então aqui nós lemos 1 Coríntios 15, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele está falando exatamente da ressurreição. Estava morto e ressuscitou. Primícias, o primeiro. E aí já estudamos, né, em outra oportunidade, é como uma plantação, uma colheita. Quando você vê os primeiros frutos, você sabe que agora deu, né? O resto vai estar nascendo também. E você tem a primeira colheita, mas vai ter a segunda e vai ter outras. É a expectativa de algo sequencial. E essa expectativa, ela começa em Jesus. Jesus vem e ele é o primeiro. E aqui os que estão com Cristo também vão ressuscitar. Versículo 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Mais uma vez falando a respeito de morte e vida física, especialmente vida física. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É importante a gente perceber aqui, quando fala todos, se a gente olhar rapidamente, a gente vai pensar no universalismo, né? Porque em Adão todos mesmo, né? Todos morreram.
Mas em Cristo, todos quem, irmãos? Todos em Cristo. Essa palavra em Cristo que ela explica. Os que estão em Cristo, os que são de Cristo, todos unidos com Cristo, ressuscitarão. Todos em Adão, todos morreram. Mas em Cristo, aqueles que estão em Cristo, todos irão ressuscitar, porque nós precisamos estar em Cristo. E nós entendemos assim porque a Bíblia não se contradiz. E a Bíblia fala que ele virá para julgar, e aqueles que vão ressuscitar são os seus filhos, e não toda a humanidade. Nós iremos ressuscitar, porque estamos assim em Cristo. E é interessante, irmãos, que a gente pensa na ressurreição como um momento muito especial, porque em Cristo nós percebemos que é como se as coisas voltassem ao normal. Sabe quando algo quebra e fica funcionando, digamos assim, de forma precária, defeituosa, e aí chega alguém, vai lá e conserta, e a coisa começa a rodar novamente? A ideia é mais ou menos essa. Com o pecado, com Adão, o mundo foi quebrado, e ali o pecado e as coisas desordenaram de uma forma total a vida. Em Cristo, nós percebemos que há o conserto, que há, assim, a volta à naturalidade. Pecado não é natural. O que é natural? É o homem salvo, é o homem glorificado, é o homem que vive com Cristo, que caminha lá pelo jardim. Isso é o natural. O pecado é a quebra, é a queda, é o defeito. Então a gente vê nesse momento a morte e a ressurreição de Jesus como um momento muito especial de conserto. A partir daí, nós somos consertados. Nós já, e ainda não, nós já somos transformados. Nós já aguardamos a salvação. Nós cremos na ressurreição. Claro que, a partir desse conserto, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo para que tudo se concretize. Mas já temos, como nós estudamos em uma outra oportunidade, com várias palavras, já temos as primícias, nós já experimentamos esse estado. É como o Espírito sendo o penhor da herança. Lembra da história do penhor? Como o primeiro pagamento de uma propriedade. Quando você paga a primeira parcela da sua casa, você fala que eu comprei uma casa. Falta mais um tantinho aí para frente, Mas eu comprei uma casa. E ela é sua, você tem a propriedade. É sua. E nós, com o Espírito Santo, essa é a ideia do penhor. Nós temos esse pagamento, já está garantido a nossa estadia com Cristo. Nosso tempo em que nós estaremos com Cristo. E nós vamos aí aguardar esse momento, que vamos não receber, mas já recebemos a salvação, mas vamos aguardar esse momento de se findar essa vida nesse mundo aqui. Então Jesus vem trazer de volta a normalidade. O mundo volta ao propósito pelo qual foi criado. Adão, morte; Cristo, vida. Adão, morte para si e para os outros. Cristo não ressuscitou apenas para si, mas para cada um de nós que estamos em Cristo. Indo lá para Romanos capítulo 5, encontramos aqui um pouco dessa questão que nós falamos, da ressurreição espiritual. Versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repare que esse texto, o título dele aí é sobre justificação. A morte, o pecado entrou no mundo, o pecado e a morte.
Versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É nos céus? Não, aqui já está falando desde o momento em que nós nos convertemos. A abundância da graça e o dom da justiça é muito maior do que a ofensa e o reino da morte, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós sabemos do poder, da influência do pecado, da maldade, não precisa ir muito longe, a gente vê as consequências do pecado na nossa sociedade, a gente vê as consequências do pecado na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, tanto que se a gente for procurar uma igreja perfeita para ficar, nós não vamos ficar em igreja nenhuma, a gente não fica em igreja nenhuma também, não vai dar certo, porque nós somos pecadores, mas nós aprendemos a amar uns aos outros, a perdoar, a aceitar uns aos outros, a entender que ainda estamos em construção. É aquela ilustração, né, que a gente vinha andar com uma faixa, né, em obras, em construção, para que a pessoa não olhasse para nós e falasse, não, mas não está bom. Vai num edifício em construção, vai numa casa que está em construção. Você fala, nossa, que legal, aqui vai ser uma sala, nossa, que legal. Por que você fala, nossa, que legal? Porque você entende que está em construção. Mas você não quer morar num prédio em construção, que não tem iluminação, que não tem isso, que não tem aquilo. Então nós nos alegramos uns com os outros, porque sabemos que todos estamos em construção. Mas estar em construção não significa que nós estamos acabados. Estar em construção significa que nós estamos dia a dia melhorando. E pela essa graça de Deus, nós podemos sim estar melhores dia a dia. Olha o último versículo, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Romanos 5,19, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que o homem vive em pecado, é pecador? Pela desobediência de Adão. O homem peca e acha bonito, acha engraçado. Mas nós, quando estamos em Cristo, nós aqui diz, por meio dessa obediência de Cristo, nós também nos tornamos justos, somos justificados e nós buscamos estar com Cristo dia a dia. Nós nos fortalecemos e andamos no caminho de Cristo. E assim, nós entendemos que a ressurreição é para nós uma mudança de vida. Então, irmãos, em resumo, Cristo ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Cristo ressuscitou e trouxe vida no lugar do pecado e nós precisamos também andar em novidade de vida, em buscar assim, estar mais e mais com Cristo Jesus, aprender de Cristo Jesus. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, todos em Cristo, todos somos ressuscitados. Isso que deve ser a nossa esperança, a nossa lembrança. Que nós temos essa paz com Deus. Que nós podemos sim em Cristo ser vencedores. E é isso que eu queria trazer para os irmãos. Uma mensagem breve, um texto que é importante nessa sequência de estudos sobre a ressurreição, a gente meditar. Eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. A ressurreição não é um fato que vai ter efeito somente quando Jesus voltar. Não, a ressurreição é um fato que já hoje deve mudar a nossa vida.
Tanto como a gente tem falado bastante aqui na questão da esperança, que é como que a gente se alegra quando a gente está esperando uma coisa boa acontecer. Tanto nesse fato de que quando a gente está esperando uma coisa boa acontecer, pode acontecer problema daqui e dali, você não se importa. O importante é que você em breve vai estar diante daquilo que você tanto quer, tanto esperou. Então, nesse fato, nós nos alegramos na esperança viva. Mas também nós, em Cristo, já hoje, recebemos esse poder da ressurreição nas nossas vidas. Cristo nos transforma. Quando nós participamos da ceia, nós fazemos em memória, em lembrança, e a gente fala sempre, né, da comunhão. É uma prova que nós temos comunhão, que nós somos salvos, nós temos comunhão com Cristo. E claro que como homem, frágil, pecador, muitas vezes nós temos a tendência de esquecer, mas que o anjo fale, como falou aquelas mulheres, lembrai-vos, lembre da palavra, lembre da mensagem, se fixe na verdade e não na mentira. Como que se formam tantas fake news? Porque a mentira é contada tantas e tantas vezes que você até acaba se convencendo. Quem sabe até as eleições a gente começa a achar que o Lula é uma alma boa realmente, né? Falam tanto, que às vezes as coisas se tornam verdadeiras. Ou o Bolsonaro, né? Quem sabe falam tão bem do Bolsonaro até a eleição que a gente acredita que ele é bonzinho mesmo. Seja qualquer pessoa, o que é a verdade? A verdade é Cristo. E é nele que eu tenho a minha esperança, é que eu deposito a minha fé. E assim eu me fortaleço dia a dia. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar mais. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus. Queremos louvar o Teu nome por esse dia, ó Deus. Porque hoje é o dia de comemorarmos a Cristo, a salvação. Comemorarmos aquele que nos amou. Não sabemos por que o Senhor nos amou, mas sabemos que o Senhor nos amou, que o Senhor nos salvou, ó Deus. E de uma forma tão especial, Jesus ressuscitou, veio a esse mundo. Veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou. Ó Pai amado, foi da forma que o Senhor quis nos resgatar, demonstrando grande amor para conosco. E que nós possamos crescer mais e mais em Cristo Jesus. Entender esta mensagem, ó Pai, nos nossos corações, sermos assim fortalecidos. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.